domingo foi marcado por chuvas em vários pontos e, é claro, essas tempestades, elas geralmente vêm acompanhadas de muitos estragos e é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo com Gustavo Schwab, que está em um dos locais em que esses prejuízos foram vistos, né? Tem como mostrar pra gente, Schwab, o que está acontecendo? Ainda dá para ver aí onde você está alguns desses estragos que foram causados pela chuva de ontem? Olha, Maíra, nós estamos neste momento aqui em Ceilândia, em frente ao hospital regional. Por aqui, tudo tranquilo. Já no começo do dia, voltou a chover na região, mas nada comparado com o que aconteceu ontem, principalmente na região do Pessul, onde a chuva forte causou, inclusive, a quebra de parte do asfalto. E, inclusive, nós recebemos pelo WhatsApp da Record Brasília, o 996018888, uma imagem impressionante de um carro que foi arrastado com a força da água. O que é mais desesperador é que dentro desse carro haviam pessoas, havia o condutor, havia um passageiro, e eu vou conversar com a condutora do veículo, a Camila, que estava no carro no momento da chuva. Camila, bom dia, obrigado por receber a equipe do DF no ar. Uma situação, imagino, desespero, é uma cena assustadora para quem assiste. E eu quero saber para você, como foi que tudo aconteceu? Como foi quando você viu que a água estava muito forte arrastando o carro? Sim, foi tudo por conta de um bolo, né? Eu saí da expansão, fui em busca do bolo e aconteceu uma tragédia. E eu não esperava, porque quando eu fui para a expansão para o Pessul, da expansão para o Pessul, na verdade, não estava chovendo, entendeu? Quando eu peguei o bolo lá no P4, que eu fui para sair do carro, a chuva começou. E aí eu fui reto, eu parei no terminal do P4, eu não conheço lá muito bem, parei no terminal do P4 e aí eu parei o carro, simplesmente parei o carro, não consegui andar. Aí minha prima que estava comigo dentro do carro falou, você está dirigindo? Eu falei, não estou dirigindo. A água simplesmente arrastou a gente para a enxurrada e a enxurrada estava batendo no vidro do carro, inclusive. 2 rapazes que estavam na rua, graças a Deus, salvaram a gente, porque tinha acontecido situações piores se eles não estivessem lá, se tivesse só eu e minha prima. Graças a eles a gente está viva, né? Sem acontecer nada. E simplesmente eu paralisei, não consegui dar ré, não consegui ir para frente, não consegui acelerar, paralisei dentro do carro, paralisei. Eu fiquei dentro do carro, minha prima desceu, gritou, clamou por socorro e eles vieram. Eu não consegui nem descer do carro depois que eu vim descer, que eles me pegaram pela mão, me puxou e eu fui para a casa deles. E aí lá eles me acolheram a minha prima também está em estado de choque, que estava comigo. E assim, eu acho que a população ela tinha que se conscientizar mais com o meio ambiente, parar de jogar lixo na rua, sabe? Para não acontecer entupimento da boca de lodo, porque isso acontece por conta disso. Falta de conscientização da população. E o prejuízo para mim vai ser enorme se meu carro tiver fundido o motor. Porque eu e meu marido não tem condições nenhuma de refazer o motor do carro. Então eu estou orando a Deus para que não esteja acontecido nada com o carro. Esteja tudo bem, ele vai tentar resolver o que for para resolver hoje com o carro. E eu espero que o carro volte, né? Se não voltar, a gente vai ter um prejuízo muito grande. Preciso do carro, necessito do carro para deixar meu filho para me vir trabalhar. É um meio de condução minha, ainda estou pagando o carro com ele. E é isso. Foi um prejuízo muito grande por conta de um bolo. Pelo menos todo mundo está bem de saúde, porque o prejuízo material a gente consegue correr atrás. E, Maíra, ali aqui do Pessul também o Fercal sofreu bastante com as chuvas. Tivemos registro de fortes chuvas em praticamente todo o Distrito Federal. Guará, Arniqueira, Parkway, Águas Claras, toda essa região aqui sofreu essa chuva no finzinho da tarde. A gente está acompanhando pelas imagens, enquanto você comenta, né, enquanto conversava com a Camila também, como é que ficaram esses pontos do DF, locais completamente alagados. Olha só essa imagem, gente, que impressionante, um carro ali. A gente está vendo a força da água, o tanto que essa água acumulou na pista, deixou essas pessoas ilhadas, deixou muito prejuízo. E eu vou aproveitar que você está com a Camila aí, viu? Porque ela tocou num assunto também importantíssimo, Schwab, que é com relação ao lixo que é jogado na rua, acaba entupindo as bocas de lobo e aí a gente não tem para onde a água escoar. A gente sabe que um trabalho é feito para desentupir essas bocas, mas tem que ser um trabalho em conjunto com a população, um trabalho de conscientização. Vou aproveitar que a Camila está aí com você, eu queria perguntar o seguinte, pelas
pelas imagens, a gente fica muito impressionado ali com a quantidade de água, a altura que a água chegou. Eu queria saber da Camila o seguinte, foi de repente, ela estava ali, essa água realmente já subiu a esse nível, e quanto tempo que ela ficou dentro do carro até que o resgate todo fosse realizado? Vou passar essa pergunta para ela, Maíra. A Maíra lá no estúdio pergunta, Camila, se você foi pega de surpresa com essa grande quantidade de água, foi de repente que tudo isso aconteceu, e se você tem uma noção, apesar do choque, numa situação dessa, às vezes a gente perde a noção da realidade, de quanto tempo você imagina que ficou dentro do carro até conseguir ser socorrida? Olha, eu não tenho os minutos exatos, mas foi meio de 10 minutos, enquanto eles estavam tentando salvar a gente. E me pegou de surpresa, óbvio que me pegou de surpresa, porque eu não consegui nem... Simplesmente eu parei o carro e a enxurrada arrastou o carro para a água que estava mais forte. Então, tanto que quando eu parei o carro, a enxurrada não tinha chegado no carro ainda. Aí quando eu pensei que eu mesmo estava... A minha prima, né, na verdade, falou, prima, você está dirigindo? Tem que desligar o carro. Eu falei, eu não estou dirigindo, eu desliguei o carro porque eu não ia conseguir passar na enxurrada. Então eu desliguei o carro e parei o carro. Na hora que eu parei, o carro começou a andar, movimentar. E eu falei, a enxurrada que tá levando a gente. E aí ele parou no meio-fio, perto da boca de lobo, sei lá como é que se fala, perto da boca de lobo, e ficou parado lá. E aí esses dois rapazes pegou e salvou a gente. E agora você tem uma noção, já fez um orçamento prévio do tamanho do prejuízo, ou isso vai ser resolvido ao longo dos dias? O meu marido não foi trabalhar hoje, já justamente para ver quanto que vai ficar, se o motor fundir, o que vai precisar trocar. Igual eu falei para ele, se o motor tiver fundido, a gente simplesmente vai deixar ele parado até juntar dinheiro para conseguir reformar o carro, porque agora, em condições nenhuma, no momento que eu estou endividada, ele está endividado. E eu preciso do carro. Camila, agradeço a participação aqui, obrigado por contar essa história. Gente, Maíra, dá graças a Deus que a gente está falando, apesar de toda a dificuldade, de um prejuízo material. Talvez a gente poderia hoje estar falando de uma tragédia. A gente conversou, eu estive com o presidente do SLU neste sábado, e ele falou que na região de Ceilândia, mais de 3.000 toneladas de lixo foram retiradas nesse período de chuva, numa ação que o SLU faz em conjunto com outros órgãos do GDF para amenizar e fazer o combate à proliferação do mosquito da dengue. E esse lixo, entulho na rua, é uma das coisas que mais facilita a criação do criadouro do mosquito da dengue. Então, Ceilândia é uma das regiões, é a região mais afetada com casos de dengue e também a região onde mais se é retirado lixo das ruas. Então, o recado da Camila também é o recado do Silvio Vieira, presidente do SLU, um recado que a gente endossa de não se jogar o lixo na rua, porque esse tipo de situação agrava bastante quando a chuva vem forte.